Oi, então vamos estudar agora filosofia, tá? Então a gente vai iniciar o nosso capítulo, que tem pelo título Viver e Preservar. Nós estamos bem lá no início, na página 3, que começa dizendo assim: a natureza e a vida são temas que despertaram muita admiração e curiosidade em pessoas de diferentes épocas e lugares. Agora é sua vez de investigar esses assuntos e pensar sobre eles. Então, a gente tem aqui várias crianças observando o planeta Terra, né? Onde tem várias imagens que levam aos nossos questionamentos, né? Então, vamos lá. Diga aí. Siga as orientações do professor para conversar com os colegas sobre essas questões. Então, a gente tem aqui a professora conversando com os menininhos, certo? Em que vocês pensam quando ouvem a palavra natureza? Registre a seguir algumas respostas apresentadas pela turma. Como a gente não está em turma, quando a gente fala natureza, quais palavras que aparecem na sua cabecinha que faz você lembrar de natureza? Então, essas palavras que você lembrar sobre natureza, vocês vão registrar aqui nesses papeizinhos no varal. Então, quando fala natureza, o que vem na sua cabeça? Então, é isso que você vai responder aqui. Você vai escrever aquilo que faz você lembrar de natureza. Tal palavra, tal palavra. E aí, vai escrevendo aqui nos papeizinhos, certo? Aí, vai fazer a gente pensar. Então, como nós estamos, eu estou aqui, você está aí em casa, tá? Vamos pensar em algumas observações sobre a natureza. Em relação à natureza, vocês costumam observá-la? Observar a natureza, observar os animais, observar as plantas, como que funciona. Você costuma fazer parar para ficar observando? O que chama mais a atenção de vocês quando você está observando a natureza? Aquilo que te chama atenção, que às vezes você fica um tempão ali observando. Em que lugares a natureza está presente? Quais lugares que você vai, que você observa, que a natureza está presente? Em que momentos do dia vocês estão em contato com ela? Tem momentos do dia que você tem esse contato com a natureza? Ou você não tem esse contato com a natureza? Como você se sente quando tem contato com a natureza? Qual é o sentimento quando você está tendo aquele contato com a natureza? Isso tudo aqui é para a gente fazer uma reflexão. Então, a filosofia faz esse momento que a gente para pensar, às vezes, coisas que nós não pensaríamos, tá? Então, é um momento de a gente refletir, parar um pouquinho e refletir sobre estas perguntinhas. No nosso caso aqui, nosso tema é natureza. Então, vem para a página seguinte, que é a página 5, natureza e seus elementos. Então, a gente tem aqui, ó, fotos da natureza. E aí você pode observar que são diferentes elementos da natureza, né? Primeira foto, segunda e assim por diante. Tá vendo? Olha que os temas estão conversando, hein? Nós estamos falando de bioma, a gente está falando de relevo, e aqui em filosofia está falando para a gente observar essa natureza. Então, olha só, o conhecimento lá de ciências com relação ao bioma, que dividir os biomas. Por que dividir os biomas? Porque alguém parou e observou a natureza. Opa, aqui é diferente de lá, tem animais aqui que não existem no outro lugar. Então, alguém parou para observar. Então, e é o que nós estamos fazendo aqui em filosofia, tá? Em relevo e geografia, alguém parou e observou. Opa, o relevo onde eu vivo é diferente do relevo próximo ao mar. Então, tem diferença nesse terreno. Então, isso tudo, né? O filósofo, na verdade, faz esse momento que nós paramos para observar e analisar.
Então, aqui tem várias imagens, né, de paisagens e elementos diferentes da natureza. Então, olha só. A natureza é formada por tudo aquilo que constitui o planeta e que não foi produzida pelos seres humanos. Ela é muito rica, variada e se apresenta de diversas formas em diferentes partes do mundo. Por isso, em todos os lugares e épocas, inúmeras pessoas se dedicaram e ainda se dedicam a observar e investigar a natureza. Então, até hoje, pessoas, como a gente já falou, né, para observar a natureza, porque ela te dá vários índices, várias ideias de como que está o nosso planeta, o que a gente precisa fazer, o que precisa melhorar, que influência que vai ter em relação a essa natureza, qualquer modificação da natureza na vida dos seres humanos, dos seres vivos, tá? Então, isso tudo ainda, ela é uma fonte de pesquisa que não para. Fora que muitas coisas que são encontradas na natureza viram de investigação e são usados aí nas tecnologias, tá? Olhar de filósofo. Os primeiros filósofos de que se tem notícia viveram na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos. A natureza era um assunto que despertava a admiração e a curiosidade desses pensadores. Eles costumavam observá-la, investigá-la e pensar sobre ela. Dessa maneira, os primeiros filósofos fizeram descobertas interessantes a respeito da natureza. Nos quadrinhos a seguir, você poderá conhecer as descobertas de 4 filósofos gregos antigos. Eles se chamavam Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Tá? Esses 4 filósofos, eles fizeram descobertas que até hoje, quando você vai estudar, a gente está vendo, a gente está estudando, se torna interessante voltar na pesquisa daquilo que eles já descobriram há quantos mil anos atrás lá, hein? Então, vamos lá. Pronuncia-se Anaximandro e pronuncia-se Anaximenes. Então, vamos lá. Esse primeiro filósofo, observando a natureza, Tales fez uma descoberta importante. Onde existe água, há vida, e onde não existe água, não há vida. Então, ele ali, observando a natureza, o que ele percebeu? Nos lugares onde não existia água, não existia vida. E aonde existia água, existia vida. Então, isso tudo com observações que ele estava fazendo ali da natureza. E olha que essa frase nós utilizamos ela até hoje, né? Então, o Anaximandro percebeu algo surpreendente sobre o planeta. A Terra está suspensa no espaço e mesmo assim não cai. Então, observando, né, os planetas, observando o céu, ele chegou a essa conclusão: suspensa, que paira ou flutua. Então, ele já chegou a essa conclusão há quantos mil anos atrás, certo? Sentindo a presença do ar, Anaximenes concluiu: não posso ver o ar, mas ele está em tudo e está sempre em movimento. Essas frases são frases que está nos nossos estudos o tempo todo. Então, olha só o que ele, observando, concluiu: que o ar, a gente não pode ver ele, porém, ele está em tudo e em todos os lugares e está ainda em movimento. Prestando atenção na natureza e em si mesmo, Heráclito afirmou: tudo muda. Então, ele observou a natureza, observou o ciclo da natureza, observando ali, o que ele percebeu? Que tudo muda. Nada vai ser hoje como era antes, né? Aqui, ó, nesse RA positivo, tem essas mensagens dos filósofos
na realidade aumentada. É bem bonitinho, porque você vê a natureza e você vai clicando nos papilos para ver essas frases que nós estamos lendo aqui, tá? Assim como esses filósofos, você já deve ter percebido algo interessante na natureza, não é? Se você não percebeu, então você vai pensar e vai refletir sobre isso. Vocês estão percebendo que esses pensamentos faz com que a gente pense, analise, quem sabe aí já é um ponto de partida para você escolher até a sua profissão do futuro, porque nas perguntas, nos nossos questionamentos, que a gente vai em busca das nossas respostas, e isso vai virar pesquisa, isso vai virar uma linha de estudos sua para o futuro, o que você quer ser quando crescer, devido aos nossos questionamentos, tá? Por isso que fazer questionamentos é muito importante. Então, assim como esse filósofo, você já deve ter percebido algo interessante na natureza, não é? Relembre o que foi e escreva no balão de pensamento ilustrado a seguir. Com a orientação do professor, acrescente no quadrinho uma colagem ou ilustração representando você e uma narração da cena. Você não se esqueça de colocar seu nome nela. Então, você observou o seguinte: esse quadrinho pequeno aqui, do lado, menciona sobre o que ele estava pensando, ó. Prestando atenção na natureza e em si mesmo, Heráclito afirmou. Aqui na natureza e em si. Aqui, pensando no ar, ele concluiu. Aqui ele pensando, ó, algo surpreendente sobre o planeta. Aqui ele pensando, observando a natureza, análise, fez uma descoberta importante. Então, aqui você vai escrever, lembrando de colocar o seu nome. Então, pensando na natureza, Maria Júlia compreendeu que, pensando na natureza, tia Ellen entendeu que. Aí vocês vão lembrar de colocar essa frasezinha acrescentando o seu nome sobre o que você pensou. Você pensou sobre o rio? Você pensou sobre a água? Você pensou sobre o vento? Sobre os animais? Pode acrescentar aqui também. Aí aqui você vai desenhar você como se estivesse pensando, tá? Você aqui e pensando. Então, vai analisar qualquer coisa da natureza, tá? Eu te fiz umas sugestões aqui. Por exemplo, quando a gente tá num rio de água corrente, né? A mesma água que passou por você, ela não vai passar mais, porque ela seguiu para frente. Então, vamos pensar alguma coisa que você poderia chegar a uma conclusão aqui, não é, né? Então, o rio de água corrente, você entra no rio, né? Depois você não toma banho naquela mesma água que você tomou banho nela, porque a água já passou, já foi embora. Outra coisa, observar os dias e as noites, né? O que a gente pode observar? O que você está observando os dias e as noites, né? Olha, agora tá claro, agora tá escuro. Que frase que às vezes você poderia colocar aqui? Por que as estrelas aqui não brilham, não brilham durante o dia? Então eu observei que as estrelas não brilham durante o dia. Então, que conclusão que você chega a esse pensamento? E aí você pode pensar várias coisas, tá bom? Analisar a natureza e pensar várias coisas que você já tem uma ideia da sua resposta e vai formatar aí uma coisa que você compreendeu e entendeu. E escrever aqui no seu balãozinho. Pode ser uma imagem, você pode colar a imagem ou desenhar, tá? Qualquer dúvida, pode chamar a professora, tá? Beijinho.